Amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia, por favor, em Juízes, capítulo 2, a partir do verso 1. Juízes, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não façais aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Pode se sentar. Contexto desse texto, dessa parte aqui que lemos. Havia, aqui no livro de Juízes, ele fala que Josué, mais ou menos com 110 anos, ele veio a morrer, né? E ali ele, nesse contexto aqui da história aqui, o povo de Israel aqui, eles continuavam ali, serviam ao Senhor e se desviavam, serviam ao Senhor e se desviavam. O Senhor levantou os juízes, né? Quando o Senhor levanta, o povo serve por um tempo ao Senhor, depois se desvia. O Senhor disse ao povo: olha, vocês peguem e conquistem a terra, e não façam aliança com o povo daquela terra. E eles acharam que as pessoas daquela terra, por eles terem conquistado, que não havia problema, podia ficar ali. Uns eles escravizaram, outros eles colocaram a trabalhar para eles, fizeram aliança. E com isso ele deixou aqueles povos estrangeiros ficarem ali na terra deles. Josué, então, enquanto ele vive ali, né, o povo ali estava em aliança com o Senhor. Diz o texto que Josué morre. E enquanto aquela descendência ali conhecia os feitos do povo ali de Josué, conhecia ali a descendência, o que o Senhor havia feito ali através de Josué, né? Enquanto aquela descendência que viu aquilo continuava vivo, o povo continuava servindo ao Senhor, mas morreu aquela descendência. Nasceu outra geração que não viu os feitos, não conviveu ali na época e não viu os feitos que o Senhor fez na época de Josué. E essas pessoas então ali, essa nova geração que se levantou, não foi ensinada a adorar ao Senhor e se desviaram. E então aquelas pessoas, elas começam a fazer aliança ali com o povo dessa terra. E eles começam ali a se desviar ali dos caminhos do Senhor, porque o Senhor, ele pediu para que o povo fosse santo, separado, para que o povo agisse, o povo de Deus agisse de uma maneira diferente de todas as outras nações, de todos os outros povos, que eles agissem de uma maneira diferente. Mas o povo, ele começou a se adaptar ao que aquelas pessoas da terra faziam, ao que aquela cultura ali, aquela sociedade daquela época faziam. Eles começaram a se adaptaram, até que se desviaram do Senhor. Então, morre Josué e levanta juízes, né? E o povo começa a sofrer, porque se desviam. E nesse contexto aqui, um dia, o povo se reúne e aparece aqui o anjo do Senhor, que é uma figura aqui, uma representação de Jesus, é uma teofania, né? Então o anjo do Senhor diz que o anjo do Senhor
vem de Gilgal a Boquim. Interessante que Gilgal, o que é Gilgal? Lá em Josué, capítulo 5, no verso 9, disse assim, Josué capítulo 5, verso 9, diz assim, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Ou seja, Gilgal era um lugar de aliança com o Senhor. Era um lugar onde Deus falava, onde o povo se reunia depois de atravessar ali Jordão, depois de entrarem na terra prometida, depois de entrarem ali, de atravessarem o rio Jordão, se circuncidarem, aquele povo se reuniu em um local, fizeram uma reunião, esse local passou a se chamar Gilgal. Eles se reuniram ali, e ali o Senhor faz ali uma promessa, o Senhor fala para eles esse versículo, olha, eu vos tirei o opróbrio, eu vos tirei do Egito, um local de aliança, um local de festa, um local de reunião, um local onde Deus falava, era Gilgal. E passa-se ali o tempo e o povo então se esquece, o povo se desvia, e sobe o anjo de Gilgal, até esse novo local aonde o povo estava, que era Boquim. E olha só o que disse agora o anjo do Senhor ao povo que estava naquele lugar. Do Egito vos fiz subir. Vos trouxe da terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. O que o Senhor está falando aqui a esse povo? O Senhor está falando, olha, vocês estavam escravos. Vocês estavam cativos, vocês estavam prisioneiros, vocês não tinham esperança. Eu peguei vocês e tirei vocês do Egito, do cativeiro. Vos tirei vocês daí, para vos dar esperança, para libertar. Trouxe vocês e coloquei na terra da promessa em que eu prometi a vossos pais. Quantas vezes é que o Senhor já não fez tantas coisas na sua vida? Da onde o Senhor tem te resgatado? Da onde você tem vindo? Como tem sido a sua vida, ou como foi a sua vida, de que o Senhor já te protegeu? Para você estar aqui hoje, o que você passou? Vocês estão vendo que hoje nós enfrentamos algo da sociedade moderna, que é a depressão. Vocês já viram isso? Tanto de pessoas deprimidas, angustiadas, oprimidas, síndrome do pânico, adoecidas, sabe, adoecidas sentimentalmente, mentalmente, e isso reflete no físico, desanimadas, desesperançadas, sem fé, sabe, sem uma razão para viver, sem uma luz, aparentemente parece que tudo, né, por mais perfeito que esteja o dia, parece que tudo dentro daquela pessoa dá errado, as pessoas andam com medo, com receio, sem esperança, não sabem mais se tocar, não sabem abraçar, não confiam em mais ninguém, não sabem trocar olhar, ou olhar com confiança para uma pessoa, ou entender o olhar de alguém. Não é verdade? Por que isso tem acontecido? Sabe, irmãos, porque muitas vezes nós estamos sem relacionamento com Deus, porque Deus, o que o Senhor tem pedido para a sua vida e para a minha vida, é uma vida santa, é uma vida separada para Deus, na presença dEle. Sabe por quê? Porque Ele já tem nos tirado, Marilda, do cativeiro do pecado, do cativeiro do mundo. Você não tem que se adaptar ao que a sociedade quer que você se adapte, mas você tem que se adaptar à palavra de Deus, ao que Deus quer que você se adapte. Parece que tudo que pedimos ou que a Bíblia fala, parece que é um absurdo, né? Parece que não é real ou não pode ser feito. Porque a Bíblia fala e Jesus fala de santidade, de misericórdia, de amor, de perdão. Se alguém pedir para você andar 1 milha, andar 2. E as pessoas só querem olhar para si e cumprirem os seus desejos, as suas vontades. E quando oram, falam para Deus, me dá, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso do celular novo, eu preciso da casa, eu preciso do carro, eu preciso de um bom salário, eu preciso de um bom emprego, eu preciso de um bom marido, eu preciso de filhos, eu preciso de esposa, eu preciso disso, daquilo. Não! Você não precisa dessas coisas, você só precisa de Deus na tua vida, de Jesus. Sabe, você e Jesus é maioria.
Isso sempre foi real na palavra de Deus. Mas as pessoas não querem entender isso, e isso vem de milênios. Está aqui, o que aconteceu porque as pessoas não quiseram dar ouvido ao Senhor. Ao Senhor. Boquim significa o vale dos pranteadores. Sabe, Boquim é o vale dos pranteadores. É o que significa esse nome. Aquelas pessoas não precisavam passar pelo vale dos pranteadores, do choro, do desespero. Mas por que eles passaram? Porque eles não quiseram, ter uma vida fiel na presença do Senhor. Não quiseram ouvir a Deus, não quiseram desfrutar das promessas de Deus. As promessas de Deus estão aí dispostas para a tua vida, desde que você se encaixe debaixo da promessa de Deus, da palavra de Deus. Deus não abre exceção, Deus não é inclusivo, Deus é exclusivo. A porta é estreita, o caminho é difícil. Não é do seu jeito, é do jeito da palavra de Deus e ponto final. Não adianta discutir com Deus, não adianta discordar de Deus. Você precisa aprender a obedecer a Deus. A obedecer a Deus. Sabe, o que estava acontecendo aqui foi justamente isso. O povo desobedeceu, o povo desonrou, o povo se esqueceu. E muitas vezes nós nos esquecemos. Achamos que o mundo tem algo melhor para dar, que as coisas do mundo são, a melhor coisa para a nossa vida. Não são, e nos esquecemos das coisas de Deus. Você pensa que o Senhor te salvou, Jesus Cristo morreu por mim e por você, para virmos aqui num culto de quinta, num culto de domingo, ficarmos aqui uma hora e pouco, depois voltar para casa e na outra semana você continuar a sua vida do mesmo jeito, vir aqui na igreja e voltar? Não, o Senhor não te chamou para isso, o Senhor te chamou para muito mais. Ele chamou para que o fogo dele queime nos seus ossos, e você mude aonde você está, você mude a sua família, a sua rua, a sua casa, a sua vizinhança, a sua cidade, o seu estado e o seu país. Com Deus você é a maioria, você não precisa de mais nada na sua vida, a não ser a presença e a bênção de Deus. O que o Senhor estava falando é que esse povo tinha a presença e a bênção de Deus, mas perderam, porque se desviaram. Acharam que não tinha problema. Não tem problema, o que é isso? É só deixar esse povo aqui agora que nós conquistamos, virou uns coitados. Eu vou deixar aqui. Sabe que eles têm umas crenças até interessantes? Não, isso é bonito. Nossa, esse negócio parece com a palavra de Deus. Você sabe que eu vou ouvir mais eles, você entendeu? E começa uma miscigenação, uma mistura, e as coisas santas não se misturam com as profanas. Foi isso que esse povo fez, e é isso que nós continuamos fazendo. Nos esquecemos da palavra do Senhor. Todo mundo tem tempo para tudo, sim ou não? Todo mundo tem tempo para tudo. E você fala que não tem tempo para nada, mas o dia é 24 horas. O dia é 24 horas, e nós costumamos dizer que não temos tempo. Por quê? Porque nós gastamos o nosso tempo com as coisas erradas. Você tem tempo para os seus desejos, você tem tempo para os seus deleites, você tem tempo de fazer aquilo que você gosta, mas você muitas vezes não tem tempo para Deus, para a palavra do Senhor e para conhecer. Quem gosta de futebol, entende tudo de futebol, escala todos os times, vai em todos os jogos, paga para ir nos estádios, viaja, faz. Quem gosta, de outra coisa, faz aquilo que quer fazer. Quem gosta de viajar, viaja, programa as férias, vai, gasta, economiza para fazer aquilo. Mas com Deus nunca temos tempo. Sabemos tudo de mídias sociais, seguimos fulano de tal, somos seguidos por milhares de pessoas, mas não temos amizade verdadeira nenhuma. Não entendemos Deus, não seguimos a palavra de Deus, não conhecemos o desejo de Deus, não sabemos o que Deus quer para a nossa vida. Por quê? Porque não temos relacionamento com Deus, porque se você tivesse, você o entenderia. E o que Ele está pedindo de mim, de você, santidade, separação, para você não se envolver com as coisas desse mundo, que isso vai te trazer derrota, que isso vai te trazer frustração, que isso vai te trazer perigo, que isso vai te matar, que isso vai te destruir, que a tua vida não é só chegar aqui, que a tua vida não é só sentar nesses bancos,
A tua vida com Jesus vai além disso. Você precisa sair daqui com o fogo de Deus nos teus ossos, nas tuas entranhas, sabendo que Deus te chamou para alguma coisa, para você revolucionar essa época, esse mundo, revolucionar a tua família, a tua casa, a tua vida, ser diferente, algo acontecer na tua vida. Não é simplesmente para você se sentir bem, não é simplesmente para você gostar da pregação, achar o louvor lindo, não é para isso, mas é para que o Senhor incomode dentro de você e seja um fogo consumidor no teu interior e faça você agir, sabe, de alguma forma, você fazer a vontade dEle, que Ele revele a vontade dEle para a sua vida. Mas não é simplesmente para sentar em um banco e sair daqui da mesma forma, e a tua semana continuar, e você achar que tudo na sociedade é normal, tudo no mundo é normal. O tanto de vídeo que a gente está vendo, né? A menina chega para a mãe e fala assim: mãe, eu sou uma formiga agora. O outro chega e eu sou um coati. Como é que chama agora que eles estão falando? Como é que é a palavra? Como é que é? Fugiu da minha cabeça. Eu sou um coati. Não, eu me identifico como um cachorro. Esse dia nos Estados Unidos, o cara falou assim... E o policial pediu o documento e ele falou assim: eu me identifico como um gato. E o policial, então eu vou chamar aqui o pessoal dos animais, você vai para a carrocinha, vai ter que ser vacinado, e inclusive os gatos machos nós castramos. Olha só, o povo está doido, está louco. E se você falar que não concorda com isso, o louco é você, o certo é errado, o errado é certo. E quando falamos da palavra de Deus, é um absurdo. As pessoas acham um absurdo a palavra de Deus, quando ela fala que você não pode se contaminar com o mundo, quando você tem que ficar santo, quando você tem que se voltar para Deus. Mas não acham estranho alguém dizer que é gato, que é cachorro, né? Isso é loucura. Isso, irmãos, isso é sem lógica. A população, o povo está ficando doido por falta de Deus. O diabo está fazendo o que quer. E ninguém está olhando, ninguém está vendo. O Senhor quer mudar a nossa vida. Sabe por que essas coisas têm acontecido? E o tanto de loucura, o tanto de coisas absurdas que tem acontecido, o tanto de pessoas jovens com uma vida pela frente, sonhos a se realizarem, deprimidas, angustiadas, sem sonho, sem vontade de fazer, né? As crianças de 40 anos morando no quarto dos pais. É um absurdo, sabe? Sem vida, sem perspectiva. O que vai acontecer? Crianças que são terceirizadas, viciadas em celular, viciadas em videogame, né? Não só as crianças, como os adultos e os idosos. Todo mundo viciado em tela, sabe? Senta na mesa ali, a gente senta de 3 e vai conversar no celular. Verdade, não é? Não sabe mais olhar, não tem mais 10 minutos de diálogo, não consegue mais ler a Bíblia meia hora, não consegue ver um vídeo de mais de 2 minutos. Põe no 2x, tiveram que inventar o 2x, para você ouvir a mensagem em 2x, para você ver o vídeo em 2x, né? E pôr a música, e a música fica... E o cara falando tudo bem, absurdo! E a gente fica ansioso demais, porque não vivemos mais o presente, parece que não tem mais tempo, porque não olhamos para Deus, e nós estamos entrando em algo perigoso quando nos voltamos para nós mesmos e para o mundo à nossa volta. É isso que o anjo do Senhor disse àquele povo: olha, eu fiz um juramento, eu fiz uma promessa e cumpri. O Senhor cumpriu a promessa. Ele diz aqui, e ele continua o texto: a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais, eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Verso 2 do capítulo 2 de Juízes. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Eles fizeram aliança com os moradores da terra. Meu irmão, você não tem amigo que é do mundo, não. Não é o seu amigo. Quem financia a bebedice, quem financia a prostituição, quem financia o erro na sua vida, não é seu amigo. Financiadores do pecado não são seus amigos, não serve para você. Está me ouvindo? Olha para o teu irmão e fala: financiadores do pecado não são seus amigos, não serve para você, sai fora.
Sai fora! Vai te levar para a morte. Quer morrer? Você quer morrer, meu irmão? Você quer morrer na miséria? Você quer morrer do lado ruim? Você quer morrer do lado escuro? Misericórdia! Você quer morrer frustrado? Você quer que nada na sua vida se realize? Você quer chegar num final de vida frustrado, solitário, angustiado? Lógico que não. Então para com isso. Não faça aliança com o povo dessa terra, desse mundo. Não são seus amigos. Vocês já viram um negócio? Você está sem dinheiro, o cara falou, vamos tomar uma pinga ali, uma cerveja? Vamos lá no rolé lá, porque as minas ou os minos estão todos lá te esperando. Não tem dinheiro, pode deixar que eu pago para você. É ou não é? Para coisa errada tem que estar assim, é ou não é? Mas se você chegar e falar assim, a minha água está atrasada. O meu aluguel, estou sem dinheiro para o aluguel. Estou sem o gás. O que é que vão dizer? É o seguinte, tchau. É ou não é? Porque realmente é certo, porque você precisa, você não vai achar ajuda. Mas financiadores de pecado, de coisa ruim, você vai achar um monte. Vamos para a festa, não tem dinheiro, eu pago para você. Rapaz, você vai arrumar dinheiro para tudo quanto é lado, para te deixar tonto, bêbado, sabe? Para te deixar no ruim, para te deixar no meio do pecado, enlamaçado. Você vai achar um punhado de gente para financiar, mas financiar coisa boa, financiar algo bom para você, te levar para o caminho bom, é só coisa de Deus. Então cuidado com os financiadores do pecado, não são seus amigos, não são suas amigas, não faça aliança com o povo dessa terra. É isso que a palavra está dizendo. Eu vos disse, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Não faz aliança. Não se aliancia com quem não é de Deus, não tem um propósito de Deus, não tem a mesma visão voltada para Deus que você tem. Não faça aliança. Quem diz isso é a palavra de Deus. Sabe, quem está afirmando isso é cuidado. Jovens, cuidado. Adultos, cuidado. Todos, cuidado. Não faça aliança com o povo dessa terra, vai dar ruim. A luz não tem nada a ver com as trevas. O santo não pode misturar com o profano. O Senhor te chamou para ser separado. O Senhor te chamou para ser santo. O Senhor te chamou para fazer uma grande obra na sua vida. Mas para isso você precisa buscar a Deus, ter intimidade com Deus, ter um diferencial em Deus, ser diferente, sabe, resguardar a sua vida, perder a sua vida aqui na terra por amor de Jesus, renunciar ao pecado, renunciar às coisas que, sabe, os moradores dessa terra acham normal. Renuncia, sabe, e busca as coisas de Deus, porque senão não tem como Deus abençoar a tua vida. Antes disso nós vemos a história de Josué. Por que Josué foi abençoado? Porque Josué ouviu Deus. Josué, ele via Deus agindo ali na vida de Moisés e disse, eu quero que Deus haja na minha vida como age na vida desse homem, desse Moisés. Eu quero ser um líder que nem Moisés. E ele ficava onde Moisés estava, Josué estava. Moisés ia para um lado, ele ia só observando Moisés, e para todo lado ele ia. E de repente Deus o chamou para substituir Moisés, e ele disse, Josué, eu estarei contigo como estive com Moisés. Não temas, nem te atemorize. Só não se desvie do livro dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu estarei contigo, ser forte e corajoso. Sabe, ele estava com Moisés porque Moisés ouviu, tinha relacionamento e fez. Ele estava com Josué porque Josué ouviu, tinha relacionamento e fez, obedeceu, não quis se desviar, não quis largar o Senhor. E todos daquela geração que viram ali Josué, também eles quiseram fazer uma aliança com Deus. Passa-se aquela geração, e vem uma geração que não viu os feitos de Josué, e essa geração se torna morna, desviada, fazendo aliança com o povo da terra, meio termo, uma hora de um lado, outra hora do outro. Uma hora está bom, outra hora está ruim. Uma hora estou na igreja, outra hora não estou. Uma hora dá para mim ir, outra hora não dá. Sabe, são como folhas de bananeira, são como ondas do mar, bravias, por maiores que sejam, acabam na praia. Barulhentas, mas não chegam a lugar nenhum, acabam na praia.
Sabe, e ele diz, continuando o texto: não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares. Derrube os seus altares. O que é altar? Altar é aquilo que é importante. Nós não temos derrubado o que é importante para o mundo, nós temos derrubado o que é importante para Deus. Irmãos, a gente tem vergonha, muitas vezes, de falar benção para o nosso pai e para a mãe. Não tem quantas pessoas que não têm vergonha? Quantas vezes que nós não ensinamos os nossos filhos a falar benção, para dizermos Deus te abençoe? Quantas vezes que temos a vergonha de fazer as coisas corretas e de Deus, com medo de ser rotulados ou taxados como quadrados? É muito melhor você ser taxado como quadrado, mas ser abençoado por Deus. Não vale a pena você se enquadrar nas coisas do mundo e usar os altares do mundo. O Senhor fala, derruba os altares. Aquilo que o mundo considera importante não serve para você. Não serve. O ambiente ruim não serve para você. Mas é meu amigo e está lá naquele ambiente, e daí então não é seu amigo. Não é. Dentro da palavra de Deus não é. Se ele quiser ser seu amigo, ele vai para o ambiente santo que você quer que ele vá. Entendeu? Você tem que puxar ele para o ambiente santo, e não ele puxar você para o ambiente profano. O que é isso? Sabe, o cristão que acha que de qualquer forma pode servir ao Senhor, pode estar em qualquer lugar, pode falar qualquer coisa, pode ver qualquer coisa, que nada vai causar dano, nada vai causar mal. Não é assim. Pode mentir, pode fazer negócio ruim, pode dar mau testemunho, pode isso e pode aquilo. Não é assim. Com Deus não funciona assim. Deus te traz aqui como você está, mas a partir do momento em que você conhece Jesus, a sua vida muda. Conversão é 180 graus, você mudou de um caminho para o outro, você mudou o rumo da sua vida, sabe? E aí ele continua falando, e falei para derrubar, nem fazer aliança com o povo dessa terra e derrubar os... Irmão, nós queremos fazer tudo para benefício próprio. Outro dia eu estava assistindo aí um pastor, né? E ele colocando lá aí, passa Pix, porque se você passar e der a oferta, você vai ser abençoado, porque esse irmão aqui, olha aqui, esse irmão depositou agora para mim 60 mil reais, e Deus o abençoou aí, pondo os testemunhos. E esse aqui, ele ofertou aqui 40 mil, esse 20 mil, e não sei o que. E Deus, você tem que entender o que Deus faz na sua vida. Quer dizer, estão comprando a bênção, estão comprando alguma coisa. Deus não se vende, com Deus não se brinca, não zomba de Deus, sabe? Não é assim, não é para o uso, sabe, material seu. Deus não quer simplesmente ir lá e te dar um carro zero, uma casa nova e não sei o que, não. Deus quer te dar uma vida santa, espiritualmente. Deus quer mudar o teu interior, para que tudo mais venha a mudar. Não é o dinheiro, sabe, não são os bens, porque o teu maior bem é o que você tem dentro de você. É o teu nome está escrito no livro da vida. Então, por causa disso, precisamos derrubar os altares. Precisamos derrubar os altares. Sabe, cultos que viraram show. Eu até fiquei sabendo, não sei se vocês sabem, é considerado que a igreja protestante evangélica na Europa morreu. Alguém já viu isso? Está morta. A grande maioria das igrejas não tem. Hoje tem muçulmano lá, tem ateu, tem o que quiser, menos cristão de verdade. Não há mais cultos. Igrejas enormes sendo vendidas, igrejas de mais de 500 anos, de mais de 1000 anos sendo vendidas para boates, sabe? E ali o evangelho não é mais, sabe, um evangelho vivo e eficaz. Não há mais, não é considerado mais uma região mais evangélica. É preciso ali se pregar, mas o povo está frio, não querem mais ouvir ali, se tornou uma igreja fria. Por quê? Porque fizeram aliança com o povo da terra. Nada tem problema, não derrubaram os altares, está tudo bem, está tudo bem. Sabe, a gente precisa de um show, a gente precisa de divertir, eu preciso de uma palavra para me fazer pular, eu preciso de algo para fazer. Não, você precisa de Jesus, é do Espírito Santo agindo na tua vida. É Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que tira a angústia, a depressão, o problema. Você precisa de Jesus.
Você não precisa de sentimentalismo. Você não precisa, sabe, de uma injeção de para você ficar doidão. Não, você precisa de Jesus. E Jesus vai fazer tudo que precisar na tua vida. Você está entendendo? O Senhor quer pôr fogo dentro de você para que você saiba que é Jesus que é a diferença. Derruba os altares. Derruba os altares. Derruba os altares dessa terra, do povo dessa terra. Não faça aliança. Quantas vezes que escolhemos, sabe, por essa terra, que escolhemos pelas coisas materiais e não escolhemos por Deus. Quantas vezes que renunciamos a estar aqui orando, porque queremos, sabe, conversar com alguém conhecido, com um amigo, estar e tal, e não temos tempo para Deus. Não tenho tempo para Deus, para falar e ouvir Deus, porque a oração para mim é algo fantasioso, não existe. Oração, muito obrigado, tá bom, tchau. Ou então se vem aqui, está tudo bem, a gente vai orar por você e você vai sair daqui abençoado. Não funciona assim. É tua vida com Deus, é você e Deus. Você precisa de relacionamento com Deus. Deus precisa falar ao teu coração, você precisa ouvir. Você precisa falar com Deus como a um pai, precisa orar, precisa despertar isso, precisa queimar dentro de você, precisa de gerar esperança, precisa tirar a dor. Você precisa saber que Deus é real na tua vida e não é fantasia. Não é fantasia, é real. Como as coisas do mundo são reais, como a depressão é real, como a opressão é real, como a síndrome do pânico é real, como a tristeza é real, sabe, mas todas essas coisas é porque se afasta de Deus. Quer dizer, se eu tiver Jesus eu não vou ter depressão, você vai passar, mas não terá. Você pode até passar, mas não terá. Você tem a certeza de que Deus continua falando com você e Ele vai te tirar daquela tempestade, a tempestade vai passar. Você tem confiança. Você tem confiança. É diferente. Quem não tem Deus, não conhece Deus, não tem Jesus, a depressão tem ele. Mas quem tem Jesus, a depressão não o tem. Ele pode passar por ela, mas ela não o tem. Sabe, pessoas que já não acreditam mais na vida, não têm mais esperança, não conseguem mais entender a palavra, ouvir a palavra, ver a palavra, meditar na palavra. E falar para meditar é uma palavra estranha para nós não conseguimos meditar. A maioria das pessoas não consegue meditar. Você já tentou meditar? Quem aqui já tentou meditar? Conseguiu? Você sabe o que é meditar? Você pega a palavra e lê alguma coisa. De repente você para tudo. Tira todo o pensamento da tua cabeça e só se volta para aquela palavra. Só aquela palavra. Cada parte daquela palavra e confia naquela palavra dentro de você. E você não ouve mais nada, nem ninguém, nada te perturba mais. É como se você estivesse num lugar único com Deus, com aquela palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E dentro da tua cabeça está meditando, se o Senhor é meu pastor, se o Senhor está comigo, se o Senhor está cuidando, essa palavra é promessa para a minha vida. E aquilo que eu não dou conta, o Senhor é o meu pastor. Aquilo que eu não consigo, o Senhor é o meu pastor. Ele está comigo. Pai nosso que estás no céu. Quando pensamos na promessa da oração do Pai Nosso, nós nos voltamos e meditamos. Meditar é você só se voltar para aquilo. Nós não conseguimos ficar 5 minutos assim, porque logo você fala, o Senhor é meu pastor. Mas tem a roupa para lavar. O Senhor é meu pastor, mas eu tenho essa decisão, eu tenho a reunião. Eu tenho que pagar a conta. Nossa, e aquele filme? E o futebol? Como é que ficou? Nossa, que barulho chato. Nossa, acho que tem alguém batendo no interfone. Eu acho que meu telefone está mandando mensagem. Eu preciso... É ou não é? Não conseguimos nem meditar por 10 minutos. Tenta meditar. Põe 10 não, põe 2 minutos. Tenta meditar 2 minutos. Fica ali. Busca a palavra. Sabe, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e senta ali ou ajoelha na tua cama e fala com Deus. Deus, fala comigo. E puxa o freio de mão, medita no Senhor, sabe, fica ali só você e Deus, sem deixar celular te perturbar, sem deixar mundo te perturbar. Crê nas promessas do Senhor, derruba os altares do mundo, sabe, os altares do mundo.
tem sufocado as nossas vidas, tem sufocado o nosso ser, as nossas crianças, filhos, sabe? Crianças com o celular que já não conseguem fazer nada sem celular. Crianças que para almoçar, tomar o café da manhã, jantar, qualquer coisa precisa de estar olhando para o celular. Já viram isso? É ou não é? Sabe? Qualquer coisa precisa ali, nós estamos sendo cativos. Parece que não tem nada a ver, de repente já está aprisionado. Aprisionado pelas coisas do mundo, precisamos do dinheiro, desesperados pelo dinheiro, porque eu preciso comprar, eu preciso pagar, eu preciso fazer, eu preciso isso, eu preciso aquele e tal, e eu preciso da cura, e eu preciso que o Senhor me dê isso, porque eu preciso disso, eu. Não! Deus, o que queres de mim? Deus, o que queres que eu te faça? Como o Senhor quer me usar? Senhor, usa-me a mim, sabe, tirar você do centro disso tudo, largar de olhar para o teu umbigo, levantar os olhos e olhar para Deus, e Ele vai te mostrar pessoas que precisam desesperadamente de uma palavra sua. Josué resolveu ser essa pessoa, foi abençoado, Deus honrou aquele homem, um grande líder. Sabe, existe um porquê, aquele homem pagou um preço, aquele homem renunciou à sua juventude, às coisas que o mundo oferecia, andou pelo deserto, ficou do lado de Moisés, serviu a Moisés, olhou para Moisés, mas de repente Deus chama ele: é você, Josué, eu vou te usar, eu estarei contigo, eu vou te fazer um vencedor de batalha, você vai entrar na terra prometida. Meu irmão, Deus está olhando para você, mas você não precisa passar por esse vale dos pranteadores, que é esse boquinho, não precisa. Você pode se voltar para Deus, não faça aliança com o povo dessa terra, derruba os seus altares, e aí ele continua dizendo, o anjo do Senhor: contudo, não obedecestes à minha voz. O Senhor diz: portanto, não obedecestes à minha voz. Eu te pedi, eu cumpri a minha parte. Deus cumpre a parte dele. Deus tem te abençoado, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos trazido até aqui, Deus tem feito a diferença na nossa vida, Deus tem te mantido vivo, as promessas de Deus têm se cumprido. Mas e agora? O que Deus tem pedido para nós, temos feito, você tem feito. E ele fala: não ouviste a minha voz, não ouvistes a minha voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido a voz do Senhor? Outro dia até eu vi aí uma brincadeira que fizeram, né? A menina chega para o pastor e fala assim: pastor, eu quero tanto ouvir a voz do Senhor, né? Ele fala assim: leia a Bíblia, mas eu queria ouvir audível, leia a Bíblia alto. Sabe, irmãos, ninguém mais está ouvindo a voz do Senhor. A maioria não sabe o que Deus quer dele. A maioria quer procurar alguém para que fale o que Deus quer dele. Meu irmão, você não precisa procurar alguém para que Deus fale o que Ele quer de você. O Espírito Santo está na tua vida e Ele vai falar com você. Ele precisa falar com você. Abra o teu coração, ouça a voz do Senhor. E uma das coisas aqui que o anjo diz é isso: o que fizestes, vocês não ouviram a minha voz. E olha só, o que é isso que fizestes? O que vocês fizeram? Vocês largaram de ser santos, as coisas de Deus largaram de ser primazia, procuraram deleites, fizeram aliança com o povo da terra, procuraram as coisas do mundo, da terra. Irmão, eu fico vendo umas promessas descabidas, promessas de riqueza: traz isso que Deus vai te dar isso, porque Deus vai fazer isso, como se Deus fosse obrigado a fazer uma troca com você. Isso não é verdade. Deus não se vende, Deus não vai fazer troca, sabe? Deus já nos entregou tudo que é mais importante para nós, que é Jesus Cristo. Ele morreu por mim e por você, o resto é resto. Deus vai completar o que for preciso na tua vida. Não precisa se desesperar, não precisa ficar agoniado, não precisa ficar sem esperança, mas se volte para o Senhor, ouça a voz dEle. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer que você seja vaso, seja instrumento para mudar a vida de outras pessoas. Ele quer mudar totalmente a sua vida, mas para de ser desobediente, não ouvir nem a voz do Senhor.
Para de não entender, não ler a palavra. Eu gostaria tanto de conhecer a vontade de Deus, mas não lê a Bíblia. Não jejua, não ora, nunca tem tempo. Nunca tem tempo para orar. Nunca tem tempo de estar com os irmãos. É solitário, é sozinho. Você sabe que o diabo é predador? O diabo é predador. O que predador faz? Um animal predador, o que ele faz? Ele detecta o mais fraco do rebanho, não é? Aí o que ele faz? Ele isola, o mais fraco fica para trás. Ele cerca o mais fraco, cansa o mais fraco, e então abate o mais fraco. Então, não se deixa, sabe, ser um solitário na obra do Senhor, na casa do Senhor. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos repartir as nossas dores e as bênçãos. Nós precisamos chegar e falar assim: está doendo, ora comigo. Me ouça. Me dá um abraço. Sabe, faz uma oração por mim. Ou então vou orar por você. Você não está sozinho, Jesus te ama. Sabe, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos de comunhão uns com os outros. A igreja é isso. Mas muitas vezes nós preferimos estar em qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente. A gente está animado, em shows a gente está animado, em festa a gente está com a bola toda, mas na casa do Senhor você já viu como é que muitas vezes nós somos desanimados, desnutridos, cabisbaixos, né? Somos borocochô, né? Estamos engruvinhados, abatidos, entristecidos, enquanto que você deveria estar alegre, exuberante. Por quê? Porque o Senhor está falando com você, o Senhor está falando comigo, e Ele tem algo para a tua vida e para a minha vida. Ele quer te levantar, Ele quer nos levantar, Ele quer te curar, Ele quer te trazer esperança, e Ele não quer que você esteja no vale dos pranteadores, no vale do choro, porque desobedeceu a palavra dele, porque não ouviu a sua voz, porque não fez o que ele falou para fazer. Irmão, nós fazemos tudo que pedem para nós, mas parece que as coisas de Deus a gente tem uma dificuldade de fazer. Vocês já viram isso? Eu vou dar algumas coisas básicas que todo mundo sabe. Sexo fora do casamento é pecado. É impossível hoje, pastor. Você está louco? Não, é ou não é, gente? Se a gente falar um negócio desse, no namoro não é para fazer sexo. Pastor, isso não é palavra para hoje em dia mais. É impossível, pastor. Tem que fazer o test drive. Porque depois, na hora que casar... Irmão, coisa assim, cuidado com roupa escandalosa. Que isso, pastor, a gente tem que ser mais, né, tal. Irmãos, eu não estou falando, sabe... jeito da roupa A, corte A ou corte B, eu estou falando que a palavra diz para não ser escandaloso. Tem gente, né, tem pessoas que vestem aquela... Não, vocês já viram roupa de academia? Academia é lugar das demônias. Rapaz, alguém que tem a testosterona mais alta, por mais crente que seja, não pode ir em academia no horário que está muito movimentado para mulher. Com mulher não tem jeito. Aquilo não é roupa de academia. Esses dias até uma mulher foi expulsa. Não sei se vocês viram o vídeo. Ela foi uma influencer. Ela foi lá, disse que ia fazer exercício. E foi com um micro shortinho. E o cara não deixou ela filmar lá. E não deixou fazer. E ela saiu revoltada da vida por causa da vestimenta dela nessa academia. Coisas absurdas. Vocês estão entendendo? Coisas absurdas. Em que se a gente falar, parece, mas você é retrógrado. Você é quadrado? Não, irmãos. A gente tem que vigiar. O Senhor fala para nós o quê? Para nós sabermos como nos portar moderadamente. Moderadamente. E as pessoas estão desvairadas. As pessoas estão desequilibradas. Quando não é para um lado, é para o outro. E o Senhor diz, olha, seja notório de todos a vossa moderação. Pessoas parecem que estão colocando o seu corpo à venda, se oferecendo, quem dá mais, quem dá mais. Não é assim, não é dessa maneira. Então, coisas simples da palavra de Deus, que se nós falarmos, a maioria das pessoas tem dificuldade. Olha, você não pode mentir, mentira não agrada. Mas como é que eu vou fazer? Impossível viver no mundo hoje moderno se a gente não mentir, mas tem que ter a mentirinha do gasto.
Não é verdade? Honestidade, temos que ser... Mas espera aí, eu sou vendedor, como é que eu vou ser honesto? Estão entendendo como é que as coisas de Deus aqui, por mais simples que são, parece que nesse mundo hoje se tornaram impossíveis. Derruba os altares do mundo. Não faça aliança com o povo dessa terra. E ele continua aqui dizendo... Ele fala aqui, o que fizestes, pelo que também eu disse, agora, porque vocês não derrubaram os altares, porque vocês fizeram aliança com o povo, olha o que vai acontecer, pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, eles não vão sair mais de diante de vós, eles não vão sair mais do vosso meio, antes vos serão por adversários, ou seja, eles vão trazer confusão na vida de vocês. Quantos aqui que tiveram aquele amigo do mundo que você contou os segredos, foi o seu melhor amigo ou amiga e de repente os seus segredos estavam na boca de todos? Já aconteceu? Por quê? Porque confiou na pessoa errada. Porque fez aliança com o povo do mundo. Sabe? Porque não derrubou os altares, então eles agora servem de altar. Eles servem agora de empecilho. Eles servem agora de adversário. Então o Senhor fala, olha, eu não vou mais honrar vocês. Eu não vou mais dar vitória para vocês. Eu não vou mais tirar eles do meio de vocês. Agora eu vou deixar para eles atormentar a vida de vocês. E vocês não quiseram derrubar os altares, agora os deuses dele, olha só, e os seus deuses vos serão laços. Serão laços na vida de vocês. Irmão, você já viu aquela pessoa cheia de misticismo? Cheio de misticismo, virou evangélico, virou cristão, diz que virou, mas ainda continua cheio de misticismo. Ah, eu preciso fazer isso ainda, eu preciso... Já viram? Aquela pessoa que quer pagar a Deus, quer ser religiosa. Ah, mas se eu fizer a campanha dos 70 sexta-feira, as coisas não vai adiantar nem 100, se você não deixar Deus mudar o teu coração. Ah, se eu jejuar 30 dias aqui, aquele jejum que eu vou tirar o café, a Coca-Cola, o refrigerante, o arroz, e vou aproveitar e vou emagrecer, não vai adiantar. Você pode até emagrecer, mas se você vai fazer como troca para Deus, não vai adiantar. Você precisa de relacionamento com Deus. Deus não quer um religioso. Vocês já viram um verdadeiro jejum que agrada a Deus? Que vistam nu, alimente o faminto, solte as amarraduras daquele que está preso. Sabe, irmãos? Não é simplesmente você ficar sem comer. Não é chegar lá e se dobrar na frente de todo mundo, para todo mundo pensar que você está aí de jejum há não sei quantos dias e é super espiritual. Não, o Senhor diz, o verdadeiro jejum é você ajudar o outro, alimentar, vestir. Não adianta ser só religioso. Não adianta chegar aqui e simplesmente ajoelhar só para aparecer e ainda impostar a voz. Ó Deus maravilhoso, gracioso, esplêndido. Não adianta. Se você está fazendo só para aparecer, não adianta. Isso é coisa do mundo, isso é coisa da religião, isso é coisa que as pessoas se tornaram místicas e os deuses então viraram laço, só religiosidade. O Senhor diz que essa religiosidade não adianta nada. É para você chegar diante de Deus e abrir o teu coração, arrancar a sua máscara, sabe? E dizer, Senhor, eu sou isso, eu sou ruim. É que nem aquele negócio, né? Papai, o lobo mau, mas nós também é mau. A gente é mau. O outro é mau, nós também somos mau. Senhor, eu sou isso, eu sou mau, eu não dou conta, eu preciso do Senhor, me ajuda. É como de vez em quando eu falo para o Paulão, Paulão, obrigado, você é top. Eu falo, só trapo de imundícia. Ainda bem que você sabe. Sabe, irmãos, por melhor que a gente tenta fazer, a gente é só trapo de imundícia. Não somos melhor do que ninguém, e é isso que é o grande tchan. São pessoas terríveis, mas que conseguem se enxergar, chegam diante de Deus e falam, Senhor, eu sou nada. Eu sou isso, eu sou só escuridão sem o Senhor. Eu só sou trapo sem o Senhor. E de repente Deus faz algo no teu coração e a gente começa a poder ajudar e fazer alguma coisa por outra pessoa. Ser bênção, ser usado por Deus. Deus te levantar como levantou a Josué.
como levantou Moisés, como levantou Davi, como levantou Pedro, João, Lucas, Mateus e tantos outros, como continua levantando homens e mulheres de Deus hoje nos dias atuais. Mas você precisa se posicionar. A palavra que eu quero trazer para você é esse posicionamento. E para encerrar, e sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, diz que todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Ou seja, esse povo aqui, ele começa a chorar, a prantear, eles abriram o coração. A palavra do Senhor que eu quero trazer ao teu coração, se você esquecer grande parte disso que foi pregado aqui, lembra de uma coisa, lembra dessas coisas aqui, se posicione. Obedeça a Deus. Não queira ter as coisas do mundo e as coisas de Deus na tua vida. Você não vai conseguir. Ou você fica com as coisas do mundo, ou fica com as coisas de Deus. Mas as duas não podem coexistir. Não podem coexistir. Não tem como misturar o óleo e a água. Não tem como o santo e o profano. E o Senhor te chamou para ser santo, separado. E aí você vai ver Deus agir na tua vida. Deus mudar a sua vida, Deus transformar a tua vida, e você não precisa passar por esse vale de pranteador, você não precisa passar por esse vale do choro, porque aí o povo foi disciplinado, e eles choraram, porque o Senhor disse, eles estarão no meio de vós. E aí, se você for ler da morte de Josué, vai ver que ele morreu com 110 anos, e o Senhor fala, e o povo então daquela geração creu, mas depois se passou aquela geração, o Senhor levanta juízes, e o povo começa a se desviar. Por um tempo eles servem ao Senhor, depois se desviam, depois servem de novo, se desvia, porque esqueceram do que o Senhor havia feito. Não se esqueça do que o Senhor fez na tua vida. Esteja preparado para servir ao Senhor, dar o seu melhor para o Senhor. Aleluia. Se coloque de pé, eu quero convidar o grupo de louvor e quero orar com você.